Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Recordando um pouco, na última pregação, começamos a examinar os dois capítulos 17 e 18, que formam uma unidade, que falam sobre Babilônia. E perguntamos ao final da pregação passada, nós fomos até o versículo 6, conseguimos chegar até lá. Versículos de 1 a 6. Mas no final, nós perguntamos o que a Bíblia diz sobre o termo Babilônia. E nós vimos então, lá em Gênesis 10, a primeira referência da Bíblia ao termo. E eu quero ler de novo, Gênesis 10, de 8 a 10, procurando dar um pequeno gancho com a pregação passada e a de hoje. Primeira referência foi aqui em Gênesis 10, 8 a 10, eu vou ler e resumir rapidamente o que eu disse no final e então continuar. Gênesis 10, de 8 a 10. Diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Comentei, aqui uma recapitulação, que Babel e Babilônia são a mesma palavra no acadiano, que é uma língua muito antiga, e que significa portão de Deus, e é de onde vieram as palavras Babel e Babilônia. Então, considere a mesma coisa. Terra de Sinar, falei que era na Mesopotâmia, berço do futuro Império Babilônico na época, e hoje parte do Iraque. Falei em Nimrod, dizendo que a Bíblia diz apenas que ele foi poderoso e grande caçador diante de Deus, como vocês viram, e que não há nada de positivo ou de negativo sobre ele. Apenas que era poderoso, caçador, fundou a cidade, ou vila, ou agrupamento de Babilônia, ou Babel. Fala que ele era um grande caçador diante de Deus e poderoso, e alguns usam essa expressão de uma maneira negativa ou positiva, mais provável é que seja diante de Deus, no sentido de que Deus aprovava. Há outras passagens da Bíblia que falam nessa expressão diante de Deus de uma maneira positiva, como sendo agradável a Deus, mas pode ser também um termo neutro, no sentido apenas de dizer que Deus estava observando tudo, algo assim. E comentei que não é bíblica a ligação de Nimrod com o culto a Semíramis e Tamuz, que eu já expliquei, e as religiões pagãs que se espalharam de lá, como isso, e isso é vastamente crido no meio evangélico, meio erudito, especialmente, é claro, na área da escatologia, em que se considera que tudo veio desse Nimrod.
dar um sabor bíblico à ligação de Babilônia com Roma, como vamos já dizer. Não tem esse gosto bíblico, essa ligação não é da Bíblia. Muito bem. Parei aí. Agora eu quero ver a segunda referência que fala em Babilônia na Bíblia. A nossa ideia, o propósito aqui o termo Babilônia é um termo que quer dizer muita coisa, é muito abrangente, é muito complexo, e a mistura da Bíblia com história e com lendas torna, às vezes, muito complicado discernir exatamente o que é Babilônia. E o que é Babilônia, o que significa esse termo, Babilônia. E o que é bíblico e o que não é bíblico. E deveria essa pergunta ser fundamental para qualquer um que se presta a estudar a Bíblia de uma maneira séria e saber o que a Bíblia quer dizer. Tudo bem pelos livros paralelos, pelos livros históricos, teológicos e de qualquer natureza que fale sobre, que ajude a entender um pouco a Bíblia e tal. Claro, estamos sempre lançando mão desses recursos, mas é fundamental saber passar uma linha com clareza. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é Bíblia. Pode ser fiel à Bíblia 99%, ou ser fiel 80%, ou ser fiel 10%, ou seja, quase infiel, mas não interessa, está numa categoria. Agora, se você quiser fazer subcategorias dessa categoria de que não é Bíblia, tudo bem, aliás, deve fazer mesmo, claro. Quais são os livros bem fiéis, em que os autores são fiéis ao ensino bíblico e tal, e os que não são, e daí você vai, então, se autodirigir nas suas leituras e tal. Mas o que eu quero aqui é colocar em duas categorias somente: livros, o livro, a Bíblia, e o que não é Bíblia. E às vezes a gente tem que ser extremamente rigoroso em alguma coisa que se vai estudar, como, por exemplo, eu estou querendo ser com vocês nesse termo Babilônia, para que você saiba e não fique aí, não, isso é muito complicado, esse negócio de Babilônia, eu não tenho a menor ideia para onde vai, e aí você não sabe mais o que é Bíblia, o que não é, embola tudo e fica por isso mesmo, é muito complicado. Eu vou estudar outra coisa. Pelo menos eu ficaria satisfeito em atingir um objetivo. Eu passei para a igreja o que a Bíblia fala no termo Babilônia. Pronto. Biblicamente é isto. Agora que você vai tirar daí, vai interpretar e tal, é com cada um. Eu quero equipar vocês para isto. Então já vimos a primeira passagem que a Bíblia fala no termo Babilônia. Mas, pastor, aqui não tem Babilônia, tem Babel. Já disse que é a mesma coisa. Tudo bem. Agora vamos para a segunda vez. Gênesis 11, de 1 a 9. Estou abrindo um parênteses aqui quanto ao próprio livro de Apocalipse, eu sei que estou. Já dediquei uma boa parte da pregação passada e vou dedicar a esta também, com esse termo Babilônia, mas não é à toa, irmãos. Eu já disse na pregação passada que a Bíblia dedicou 2 capítulos inteiros do livro de Apocalipse a este termo, ou alguma coisa que é representada por este termo. Então veja a importância de você ter uma ideia do que é. Por isso que eu estou dedicando tanto tempo, porque eu estou expondo o livro de Apocalipse. Aí vem Apocalipse, e com 2 capítulos grandes sobre um termo. Babilônia. Como é que eu posso, em pouco tempo, dizer Babilônia é isso, tá. Vamos para o capítulo 19, que é muito mais agradável, muito melhor, Cristo está voltando, e beleza. Tudo bem, vamos já. Certamente não hoje,
E beleza, sim, que Cristo esteja voltando, mas que não vamos pular em cima do termo Babilônia, por mais difícil que seja, não vamos não. Gênesis 11, de 1 a 9. Espero que você não desligue suas antenas. E se iluda pensando, isso não tem nada a ver com a minha vida cristã. Não se iluda. Isso não tem nada a ver com a minha vida cristã. Estudar Levítico tem muito a ver com a sua vida cristã. Seria um ato de arrogância muito grande o crente achar que há um pedaço da Bíblia que não tem nada a ver com a sua vida cristã. Obviamente, algumas vão ser muito mais diretamente relacionadas e outras mais remotamente relacionadas. Mas é palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Estou em Gênesis 11. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali, na Mesopotâmia, que é entre dois rios. Mesopotâmia é um termo grego que significa entre rios, no meio de rios. Mesopotamos, meio de rios, Rio Tigre e Eufrates. A região entre o Rio Tigres e o Rio Eufrates chamava-se Mesopotâmia, uma região entre rios. E disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que inventam, intentam ou desejam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali, olha o plural, ideia de trindade. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Assim, o Senhor os dispersou, não os senhores, mas o Senhor, um Deus, falando no plural com Ele próprio. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta. Apocalipse e Gênesis, tudo totalmente interligado. Que o Teu Espírito nos dê sabedoria para expor, falar, e possamos crescer em Cristo, os que somos crentes já. E que pessoas sem Cristo, mesmo com uma pregação, vamos dizer, complicada, usando aqui os limites do nosso conhecimento de história bíblica e querendo entender coisas muito difíceis, mas que o Teu Espírito Santo leve pessoas ao arrependimento ouvindo uma pregação assim. E esta em particular, se assim for Teu desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Época mais ou menos em torno de 2.200 antes de Cristo. Babel, que significa, que é a mesma coisa de Babilônia, que significa portão ou portal de Deus.
É interessante a explicação que dizem que chamou por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor, a linguagem e tal. É uma explicação um pouco difícil, eu não entendo dessas profundidades do hebraico e de línguas antigas, mas o que os estudiosos dizem, eu passo da mesma forma, é que esta palavra Babel ou Babilônia, no hebraico, é muito parecida com uma outra palavra hebraica que significa confusão. Não que a palavra Babel signifique confusão, ou Babilônia, significa portal de Deus, ou portão de Deus. Então parece que o autor bíblico fez aqui um jogo de palavras com a situação em Babel. Há inclusive exemplos bíblicos em que um nome é de uma certa forma aproveitado para explicar uma situação, mas quase como uma curiosidade, porque de fato houve uma confusão muito grande. Mas não que o nome lá Babel ou Babilônia signifique confusão, mas houve confusão. Algo gravíssimo ocorreu ali. O primeiro ato, registro de uma revolta coletiva contra Deus. Depois do dilúvio, Deus mandou os homens se multiplicarem pela terra e encherem a terra. Pelo menos 2 vezes, eu não anotei a passagem, mas fala. E eles fazem exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Vinde, vamos nos unir, vamos nos juntar e fazer uma construção. Fazer uma torre que chega até o céu. Não sei qual era a que tinha na cabeça deles em termos de altura desta torre. Talvez até uma nuvem, eu não sei, mas o que importa aí é o propósito deles. Espalhar, não. Mas Deus mandou espalhar, não. Porque a gente perde força. Vamos ficar juntos para que o nosso nome se torne célebre. Alguma ideia de poder, de um poder por vias de unidade, de estarem juntos e não se espalhando pela terra, que é como Deus queria, obviamente falando uma linguagem. Era o plano original de Deus. Então, e isso é muito importante para quem quer entender os conceitos mais profundos da Bíblia, é ir cavar, como nós estamos cavando aqui. Por que João, 4.000 anos depois daqui, 2.000 anos depois daqui, vai e chama de Babilônia, ou Babel, aquela organização enorme que nós falamos na pregação passada, uma organização religiosa, prostituta, hostil a Deus, violenta, perseguidora de crentes, chama de Babel, ou Babilônia. Mas tem que significar algo, tem que haver alguma ligação. E a única ligação que se pode fazer e que se deve fazer é que Babilônia começou muito mal. Muito mal. O lugarzinho lá pequenininho, chamado Babel ou Babilônia. Pois foi ali que os homens fizeram algo de um peso gigantesco, negativo. Um peso hostil a Deus, se revoltaram contra a ordem de Deus. Não vamos fazer o que Deus mandou. Tanto que Deus toma uma atitude extremamente radical e duríssima contra a raça humana, que até hoje a raça humana paga as consequências daquele gesto cometido onde? Em Babel, ou na Babilônia, que ainda era uma vilazinha, uma coisa muito pequena, fisicamente falando.
Qual foi as consequências? Muitas línguas. Deus então confundiu, aí vem a associação com a palavra parecida com Babel, no hebraico, que significa confusão. É bem que a palavra lá é confusão, houve uma confusão grande ali. Claro, era o que Deus queria. Então, como eles não se entendiam mais, perdeu o sentido estarem juntos, perdeu toda a graça, perdeu toda a eficácia, todo o poder por estarem juntos e serem um grupo só, acabou-se, porque um não entendia o que o outro estava dizendo. Então, naturalmente, Deus enfraqueceu de uma maneira extremamente criativa, poderosa, miraculosa, radical, repito, isto. Vou fazer com que eles não se entendam mais. Consequência, os grupos que falavam ainda a mesma língua foram se isolando uns dos outros e assim foram se afastando, perdendo o sentido de estarem juntinhos e fazendo uma torre, foram se espalhando, que é exatamente o que Deus queria depois do dilúvio e mandou: se espalhem pela terra. Ah, não querem se espalhar, não. Por obediência à minha ordem, mesmo que vocês preferissem ficar juntos, mesmo que algum gênio aí teve uma boa ideia de se juntar todo mundo e fazer uma torre até o céu para ganhar um nome célebre. Nome célebre? Vocês estão atrás de nome célebre? Diante de mim? É assim que vocês querem? Não, desse jeito vocês vão chegar aonde? Foi esse o raciocínio que Deus usou. Vão chegar aonde? E essa humanidade era uma humanidade meio nova, no sentido de que foi logo depois do dilúvio. Só com Noé, os 3 filhos e as esposas, bem pouquinho. Nasceu tudo dali de novo. Nasceu, digo, desenvolveu tudo dali. Então, do jeito que todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós somos descendentes de Noé. Porque os outros morreram. Então, Deus tinha acabado de dizer, aí vocês querem ir por um caminho inverso. Não é que vocês deixaram de me obedecer, não. Vocês não somente deixaram de me obedecer, como vocês me afrontaram, fazendo o contrário do que eu queria. É assim? Tudo bem. Vocês vão se espalhar do jeito que eu queria desde o começo. Mas vão na marra agora. E vão divididos. Uma vergonha. Uma humanidade só, vinda de um só, ou um casal só, agora dividida entre vários povos, e até hoje a gente vê aí o resultado. Então, guarde isto. O termo Babilônia começou muito mal na Bíblia. Quanto a Nimrod, o texto não diz que ele fundou Babel. O que ele liderou a revolta, melhor dizendo, liderou essa revolta aqui. Alguns, inclusive, já que é para inventar, né? Do jeito que uns dizem, não, Nimrod liderou essa revolta. Era um homem horroroso diante de Deus, um déspota. E aí acabam com Nimrod, muitos. Aí o outro diz assim, não, foi o contrário. Lá não diz que ele fundou a Síria, que é no norte. Não, é o seguinte, ele tanto se recusou a participar desta revolta aqui, Nimrod, que ele foi embora e deixou lá a confusão. Quem é que tem razão? Não está na Bíblia, nenhuma coisa, nem a outra. Então, não se sabe isto. O importante é que, independentemente de Nimrod na história, óbvio que Babel foi um marco terrivelmente infeliz para a relação do homem com Deus, algo muito grande. A humanidade e Deus, essa relação ficou clara ali, foi altamente estremecida. E não apenas Babel,
mas a própria região de Sinar, ou na Mesopotâmia, como eu já disse, eu já comentei isso numa pregação em Apocalipse, lá na sexta trombeta, capítulo 9, o lugar onde Satanás tentou e seduziu Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo, foi naquela região. Depois do primeiro assassinato. E agora a primeira revolta geral contra Deus. Essa revolta geral contra Deus não foi antes do dilúvio. Ali diz que os homens estavam depravados, estavam vivendo como queriam. Não fala em revolta organizada contra Deus. Esta é a primeira. Muito sério. Também não se... Na época, lá em Apocalipse 9, quando eu falei da sexta trombeta, eu chamei a atenção de que era uma região de fortíssima atuação do diabo e seus agentes demoníacos ou humanos. Eu quero ler Apocalipse 9, 13 e 14, não custa nada a gente se lembrar de novo, porque será coincidência que aqui está o termo Eufrates? Apocalipse capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Eu até comentei, muito provavelmente anjos demoníacos, porque não se ouve falar em anjo de Deus estando amarrado, atado. Então, muito provavelmente que eram demônios. E veja o efeito que esses anjos fizeram. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o seu número, diz João. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam danos. E a passagem continua. E eu comentei, na época, descreve claramente figuras demoníacas, terríveis até de se descrever. Então, 4 demônios amarrados junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, naquela região, exatamente. Muito curioso, fica só a lembrança do que eu falei há algum tempo atrás. Então, é uma região de fortíssima atuação do diabo e seus agentes. E ainda é hoje, inclusive. Também não se discute, independente da história de Nimrod, do que aconteceu com ele, que o paganismo tornou-se generalizado naquela região, com o culto a Semíramis, que já comentei, e Tamuz, e muitas outras versões parecidas com a lenda da mulher deusa e o filho meio divino. E eu comentei que esse culto pagão, que tudo indica teve origem ela esse ensino
se espalhou por vários países, várias regiões, inclusive com nomes diferentes, mas muitas vezes com a ideia de uma deusa com certo nome e um filho meio divino. Comentei isto na época. É óbvio também que o romanismo não deixa de ser uma versão cristianizada do antiquíssimo culto pagão. Esse, um culto a uma mulher divina e um filho que na prática lhe é submisso. O que não acho razoável é atribuir a Nimrod o início dessa história. Porque muitos fazem isso, entendo eu, para forçar a tese de que pela Bíblia se prova que a Babel de Nimrod se desenvolveu até chegar à igreja de Roma. Muitos querem provar. Então puxa Nimrod, que é um personagem bíblico, e dizem, foi com ele que chegou até aqui. Então dão, como eu disse no começo, um sabor bíblico à ligação de Babilônia com Roma. E esta ligação não precisa usar Nimrod. Primeiro que qualquer uso de Nimrod que se faça vai ser com lendas, não com o que a Bíblia diz, como já comentei, não diz muito pouco. E não sabe nem se é positivo ou negativo que a Bíblia fala de Nimrod. Então não precisamos dele para atestar que sim, historicamente tem muito a ver de como Babilônia surgiu, do que aconteceu lá. Historicamente se sabe muitas coisas sobre Babilônia, o que aconteceu ali, o nome de deuses ali, adoração a deuses pagãos, o espalhamento de paganismo com histórias parecidas, tudo isso não precisa se discutir, não é histórico, não tem problema nenhum. Apenas não puxa a Bíblia quando não é para puxar. Vamos agora para o nosso texto. Apocalipse 17, 7 a 18. Aliás, eu vou continuar com a exposição, porque o texto aqui é depois desta exposição. Que exposição? As menções do termo Babilônia na Bíblia. Então já vimos duas. Gênesis 10, Gênesis 11, lá por 2200 a.C. A cidade conhecida como Babilônia, ela foi fundada alguns séculos depois disto aqui, da revolta de Babilônia ou de Babel. Aí iniciou-se o que se tornou depois uma cidade muito importante. Ela desenvolveu-se e há um certo tempo, por 1800 anos antes de Cristo, ou uns 400 anos depois, o que se acha que aconteceu, quer dizer, o que se acha que foi mais ou menos 400 anos depois que aconteceu, com certeza, a história lá relatada, como já lemos. Aí veio o primeiro império babilônio, ou babilônico, melhor dizendo, que talvez vocês, puxando pela memória aí dos tempos de, a gente tem mais ginásio, sei lá do que, quando eram adolescentes, o Código de Hammurabi. Acho que muitos aqui já ouviram falar, não sabe talvez direito, mas era um homem muito sábio que fundou este primeiro império babilônico e desenvolveu um código inteligentíssimo e avançadíssimo para a época, um código de leis que se tornou muito famoso. Esse primeiro império babilônico entrou em declínio. 1200 anos depois, surge então o pai de Nabucodonosor. Lembram dele? Lá do livro de Daniel e também do livro de História. E todos nós nos lembramos.
Então, o pai de Nabucodonosor inicia o segundo império babilônico, ou chamado Império Neobabilônico, que vocês vão ler nos livros de história e tudo mais, que é o que é referido na Bíblia, lá pelo ano 600, um pouquinho antes de se falar do pai de Nabucodonosor. Se falar do próprio Nabucodonosor, vai ser em torno do ano 600 e tanto. Então, o filho deste homem, agora, Nabucodonosor, reinou lá pelo ano 600 e tornou esse império a maior potência mundial. Destruiu Jerusalém, conforme a Bíblia claramente, em várias partes, fala, é este aqui agora, o Império Neobabilônico, ou o segundo Império Babilônico, sob Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, levou grande parte dos judeus da Babilônia para a Babilônia, levou os objetos sagrados do templo, levou para a Babilônia, que agora era uma potência mundial, já chegara a ser bem conhecida 1000 e tantos anos antes, com o Hammurabi, caiu em declínio, e agora lá em cima de novo. E desta vez, quase que simbolizando o que havia de violento, de hostil contra Deus, em que Nabucodonosor destrói Babilônia, Jerusalém, e leva em 3 etapas, e aí entra a história de Daniel e os 3 amigos, que foram levados para a Babilônia numa dessas etapas. E aí nós estamos em terreno bem familiar. Esse império durou poucas décadas, porque logo depois vieram os persas, 40 anos depois, pouco tempo, vieram os persas, que entraram na cidade de Babilônia, que dali em diante entrou em decadência. Curiosidade histórica, para os que gostam um pouco mais disto. 200 anos depois disto, aí já não é mais bíblico, é histórico, como eu disse, curiosidade histórica, Alexandre o Grande passa pela Babilônia, em declínio, mas que tinha a glória do passado e atraía muito, e ele queria, porque queria ir à Babilônia, não só ir, mas conquistando tudo que estava na frente dele, passou por Babilônia, foi até perto da fronteira da China, com 32 anos de idade. Aí ele volta de lá para cá, passa pela segunda vez em Babilônia, morre em poucos dias. O maior homem da terra na época morre exatamente em Babilônia. Até hoje não se sabe de que Alexandre morreu, ou envenenado, a relação dele com os mais próximos dele estava profundamente abalada, ele ficou meio louco, achou que era Deus e mandava matar qualquer um ao seu redor, amigo ou não, estava muito estranho da pena, você lê. Mas o fato, ou doença, mesmo aí, a doença foi a doença tal, eles gostam da sugestão, mas ninguém sabe. O fato é que morreu rapidamente, o império dele se dividiu em 4, como vocês bem sabem. E Babilônia, que estava em ostracismo total, com esse movimento de Alexandre, indo, voltando, e inclusive morrendo lá, floresceu um pouco, dizem os historiadores, floresceu um pouco, teve uma renovação ali de vigor como cidade, mas depois terminou abandonada. Estas ruínas se encontram hoje, lá no Iraque. Fica a uns 90 quilômetros ao sul de Bagdá. Saddam Hussein, vocês se lembram dele, pelo menos os que não têm de 15 anos para baixo, ou 20,
esboçou uma reedificação, mandou colocar muitas pedras novas lá, você pode ver isso na internet. Mandou colocar vários tijolos com o nome dele, para associarem ele com Nabucodonosor. Falou em trazer de volta a glória da Babilônia, que estava ali, 90 quilômetros de Bagdá, onde ele dominava tudo. Realizou comemorações militares lá, pelo ano de 1980 e pouco, por aí, mas não foi adiante. Inclusive, não só a cidade não foi adiante, como ele próprio não foi muito adiante, como vocês sabem. Muito bem. Além das duas passagens de Gênesis que nós lemos, capítulos 10 e 11, sobre Babel/Babilônia, em todo o Antigo Testamento, quando falar em Babilônia, vai se referir à Babilônia de Nabucodonosor, ou a capital do Segundo Império, como já coloquei. Novo Testamento. Novo Testamento, vamos dividir em algumas poucas partes. Livro de Apocalipse, vamos deixar de lado. Deixar de lado porque exatamente é o que nós estamos tratando. E a maneira de tratar o termo Babilônia lá é muito à parte. Estamos até agora tentando explicar um pouco o que o Apocalipse fala do termo Babilônia. Que é muito fácil explicar, como eu falei, pelo Velho Testamento. É fácil. Bom, Gênesis 10 e 11 fala de Babel, que é Babilônia ali, da revolta e tal, pronto. E depois fala da Babilônia de Nabucodonosor. Muito bem, acabou. Muito simples. Agora, os significados de Babilônia nessas duas épocas, ambas, às vezes, é de uma conotação muito ruim diante de Deus. As duas vezes. Ou seja, 100%. Porque só se fala, de uma certa forma, em duas vezes em Babilônia, ou dois significados no Velho Testamento. No Novo Testamento, Apocalipse à parte, duas vezes em Mateus e uma vez em Atos se fala do mesmo jeito de Babilônia, no sentido da capital do Império Babilônico, Neobabilônico, lá de Nabucodonosor, sem novidade. E muito pouco, como eu estou dizendo, duas vezes em Mateus e uma vez em Atos, e uma referência puramente histórica, referências históricas falando da Babilônia de Nabucodonosor. Além disso, o Novo Testamento, Apocalipse é à parte. E essas três passagens, tirando, não fala nada sobre Babilônia, a não ser uma outra passagem que ficou. Muito interessante. 1 Pedro 5 e 13, apóstolo Pedro fala Babilônia. Aí nós temos que jogar um raio laser em cima e ver o que este homem está dizendo sobre Babilônia, porque é um tesouro esta passagem, é um tesouro para nós vermos como é que evoluiu esse termo na mente de Deus, como é que Deus inspirou, Deus Espírito Santo inspirou autores do Novo Testamento para falarem de Babilônia, além do pouco que nós sabemos já dos dois grandes eventos de Babilônia, lá em Gênesis e no restante da Bíblia, falando da capital Babilônia. Aí vem Pedro e pá, fala Babilônia, e ajudou pouco. Discussão para lá, discussão para cá. Mas ajudou. 1 Pedro 5 e 13. Finalzinho da sua carta, Pedro, de uma maneira muito natural, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Acabou. Única passagem no Novo Testamento, a parte de Apocalipse e das passagens, das três citações históricas de Babilônia e Nabucodonosor, uma
passagem fala neste termo super pesado, biblicamente falando, o termo Babilônia. As coisas de Deus são muito impressionantes. Onde é esta Babilônia, Pedro nos ajuda? E quem é aquela que se encontra em Babilônia, Pedro? É quase unânime que se trata de Roma, a cidade de Roma, onde Pedro estaria ao escrever a carta. Muito poucos acham que ele estava na Babilônia literal, aonde Alexandre tinha morrido 300 anos antes, como eu disse. Era pequena, ficou um pouquinho, estava abandonada, ficou um pouquinho em moda ali, depois que Alexandre passou, depois ficou lá, ainda totalmente inexpressiva, mas existente. Aí alguns dizem, Pedro esteve na Babilônia real lá, na própria, é lá onde ele estava. E a eleita que ele fala, é quase óbvio que era a igreja, um grupo de crentes. Ele estava na Babilônia real. Aí veio uma enxurrada de eruditos, que creio eu com toda razão, procuram explodir esta ideia, que realmente é muito esquisita, de Pedro estar numa viagem à Babilônia literal, no que hoje é o Iraque, fazendo o quê? Bom, apóstolo, pregando e tal. Aí vão as discussões, mas não há absolutamente nenhuma indicação de que Pedro esteve na Babilônia, de que o evangelho havia chegado naquela região, naquela época, e mil outros argumentos muito fortes. Então, parece que é fácil descartar a opção de que Pedro estava na Babilônia. E já o contrário é fortíssimo, que ele esteve em Roma, sim, ainda é uma coisa discutida, mas muito, muito mais fácil de mostrar, de comprovar que ele estava em Roma. Por que então ele usou o termo Babilônia para Roma de uma maneira misteriosa? Exatamente por isso, porque era uma maneira misteriosa, discreta, dele proteger os irmãos da igreja e ele próprio contra a perseguição de Nero, que estava no auge. Então ele disfarçou e usou um termo para Roma, e esse termo foi Babilônia. Então, essa referência aqui, em 1 Pedro 5,13, se torna um argumento muito forte para os que interpretam a Babilônia de Apocalipse como Roma, tanto representando a organização igreja romana, ou a própria cidade de Roma. Pode ser. É muito provável, então, e vamos ficar no terreno da probabilidade, porque ele não explica, mas é muito provável, então, que Deus, na sua palavra, tenha chamado Roma da época de Pedro, de Cristo, que tinha morrido e ressuscitado e voltado ao céu algumas décadas antes, mas da época do início do cristianismo, que Deus tenha chamado, muito provável que Deus tenha, através de Pedro, chamado Roma, o Império Romano, no caso, não a Igreja Romana. Claro que não existia. A organização Igreja Romana não existia ainda, lógico. Então, no caso, seria o Império Romano, representado pela cidade de Roma, como hoje se fala, Washington resolveu isto. Significa que os Estados Unidos, através ou do seu presidente, ou do Congresso, mas quem tem autoridade máxima numa certa área, resolveu isto. Então, o país, o povo,
representado por suas autoridades, resolveram aquilo. Como o centro do poder está na cidade de Washington, então é muito comum dizer, Washington resolveu isso, Brasília resolveu assim. Significa o governo, que representa o país, então, o Brasil. Os brasileiros tomaram uma decisão através dos seus representantes legais. Então, quando ele diz Babilônia, se referindo a Roma, se realmente é o que ele pensava, pode ser a cidade, se for cidade de Roma, ela está ali representando o Império Romano, muito provavelmente. Anticristão também, perseguidor e tudo mais. E chegamos em Apocalipse, quanto à explicação do termo Babilônia, porque já vimos a Bíblia toda quanto a esse termo. Qual o significado de Babilônia em Apocalipse? Já vimos, até onde conseguimos chegar em Apocalipse 17, que para muitos, esta meretriz, uma instituição religiosa altamente abominável diante de Deus e pecadora, representa o romanismo católico, espalhada por boa parte do mundo, com um culto explícito a Maria, com um filho que é Deus e que é homem e que mais ou menos faz o que ela diz, o que ela orienta, e também um culto a outros chamados santos. Um sistema, obviamente, concentrado na pessoa do Papa. Quanto à Babilônia como cidade, vamos ver depois no capítulo 18. Outro ponto importante desta corrente de interpretação que acham que o termo Babilônia como uma entidade poderosa, religiosa, como explicitei mais na pregação passada, é que muitos intérpretes de algumas visões de Daniel e as próprias descrições de João, não apenas de Daniel lá, mas do João no Apocalipse, muitas descrições de João sobre a besta, que é o anticristo, como já mostrei, eu sugeri. Muitos sugerem que o Império Romano nunca realmente terminou e que voltará à proeminência mundial, de onde surgirá o anticristo. Essa é uma ideia muito comum hoje entre cristãos da área protestante. Como o catolicismo romano surgiu nasceu do cruzamento do verdadeiro cristianismo dos primeiros séculos com o Império Romano, lá pelo século IV, na época de Constantino, e os poderes políticos e religiosos se misturaram dali em diante. Muitos assumem que essa Roma religiosa é a explicação da meretriz chamada Babilônia, em Apocalipse. E a favor desta interpretação, além da óbvia idolatria, como nós falamos, claro que não faltam exemplos ao longo da história de perseguições do romanismo a crentes. E uma mistura profunda do que houve de pior da política mundial, em várias épocas. Há um outro pensamento mais moderno e bem menos popular, mas que talvez vá crescer, eu não sei. Tenho lido sobre ele e acho interessante. Interpreta a Babilônia, sistema religioso, como sendo o Islã, que desde a fundação por Maomé, no século VII depois de Cristo, até hoje, sempre foi altamente anticristão, pregando inclusive a eliminação física, morte dos infiéis. Infiéis são todos aqueles que não abraçam o islamismo. Para esses, a interpretação
ou para esse sistema de interpretação, a Babilônia, sistema religioso, representado pela Arábia Saudita, com seu islamismo radical, uma riqueza absolutamente fantástica, acima de tudo que se tem notícia em termos de países. É impressionante a história, basta ler um pouco como é que foi fundada há pouco tempo, inclusive, não era nada, era um monte de tribo no deserto que virou esta potência. Muita riqueza, exageradamente muita riqueza, que o resto do mundo não tem nenhum referencial direito para medir. Poder, influência sobre os poderosos no mundo. Há livros que falam da influência dos sauditas, por exemplo, sobre os presidentes americanos, os quinto, ou sexto, ou sétimo, 7 últimos ou 8 últimos presidentes. A influência deles, a ligação profunda entre eles com a alta cúpula do poder, não somente norte-americano, mas de outros estados também, países, digo. Então, há quem pense que não é Roma coisa nenhuma, nem a igreja romana, nem a cidade de Roma, não, isso tem a ver com a segunda maior religião do mundo, hoje, e que está aumentando, porque enquanto muitos cristãos têm 2 filhos, ou 1 ou 0, os outros têm 6, 7, 8, 9, como disse alguém, é uma questão de tempo. A tomada de poder da parte islâmica do mundo é uma questão de tempo, é uma matemática simples, elementar. Basta ir para a questão da multiplicação das pessoas, das famílias, basta ver. Então, há muito argumento interessante, atual, que dá o que pensar. E eu não estou sugerindo uma forma nem a outra. É tão arraigada a ideia de que se trata do romanismo, a Babilônia do Apocalipse, e ainda mais com essa história de Nimrod, como eu já falei até demais sobre isso, que desde que eu me converti, 40 anos atrás, mais ou menos, é praticamente indiscutível esse assunto. Babilônia do Apocalipse é Roma. Mas Roma não é mais império, não tem mais poder nenhum, mas vai ter, e vai ser um império redivivo. Podem ler qualquer livro aí, que vocês vão encontrar muito livro de interpretação escatológica. Mas, ultimamente, com essa chegada aí de um poder muito grande, além do romanismo e do mundo, num estado muito confuso, religioso, político, de todas as ordens, então fica muito difícil você se agarrar a uma teoria aí e fica lá, fica aberto. E outra coisa, lembra o nome escrito na testa da mulher? O primeiro nome escrito lá, qual é? Mistério. Ninguém sabe, na realidade. Ninguém pode afirmar. Então, para esses que pensam no Islã, a Babilônia, cidade, como nós vamos ver no capítulo 18, seria Meca. E dá uma série de motivos lá, que se concorda ou não concorda, mas tem a ideia deles. E é saudável surgirem ideias, algumas são absurdas, são até quase engraçadas, de tão absurdas que são. Outras, dá para a gente parar e pensar. Pelo menos eu achei que seria o caso de eu ficar refletindo nisso. Seja como for, e eu quero encerrar, independentemente da interpretação, a Bíblia do Apocalipse representa claramente, agora eu estou em terreno seguro, estou em terreno bíblico, que é o que eu queria desde o começo. Preparei tudo para dizer isto. Independente de correntes de interpretação, a Babilônia do Apocalipse representa claramente uma organização religiosa gigantesca, mundial, anti-Deus, idólatra em suas diversas formas, perseguidora dos crentes. Por quê? Porque, em suma, o que a Bíblia fala
referindo-se ao termo Babilônia, resume-se em 3 pontos. Primeiro, na Babel ou Babilônia, que se revoltou contra Deus, querendo atingir o céu e se recusando a se espalhar na terra. Segundo, na Babilônia de Nabucodonosor, terrível, destruidora e desrespeitosa às coisas de Deus, ao povo eleito de Deus, no caso Israel, embora bastante infiel, mas não importa, altamente idólatra e que perseguiu e exilou o povo de Deus. Terceiro, 600 anos depois de Nabucodonosor, como falei, tudo indica que Pedro chamou Roma de Babilônia. Como eu estou em base, eu disse que estava base sólida e bíblica, a expressão tudo indica pode parecer contraditória, então vou dizer de outra forma. Mais ou menos 600 anos depois de Nabucodonosor, Pedro escreveu que estava na Babilônia e disse: os que estão na Babilônia, os eleitos, ou seja, os crentes que estão hoje comigo aqui na Babilônia, te saúdam. Ou seja, Pedro referiu-se à Babilônia. Agora vem, não bíblico, mas altamente provável, como já expliquei, que esta referência fala de Roma como império e a cidade representando o império. Ou seja, no caso, Pedro estaria, não gosto da palavra insinuando, mas dizendo, informando, mesmo de um modo muito misterioso e figurativo, que a Roma da época se comparava à Babilônia, tão hostil a Deus. Seja como for, essas são as bases bíblicas. Não se sabe, não se pode afirmar um passo além disto. E encerrando, eu sugiro prudência, cuidado nessas interpretações, abertura, largueza na hora de ler livros que falam do Apocalipse, da Bíblia, ler, se instruir, ser largo para isso, mas não passando de uma largueza em termos de opinião, de inclinação, de sugestão, mas não a ponto de você, como se diz, brigar por isso, não aceitar a interpretação tal, ou tal por aquilo outro, porque com poucas frases você estará em terreno não bíblico. Poucas frases, pouquíssimas frases. Sobre Babilônia você estará em terreno não bíblico. Se você está em terreno não bíblico, o outro também está, então eu não quero troco. O melhor então é ficar pensando, refletindo, orando, e independente também das interpretações, todos eles dizem a mesma coisa, mais ou menos assim: irmãos, quando chegar o tempo, nós vamos ver. Quem estiver vivo vai ver, é claro, vai ficar claro, óbvio, como uma fotografia de alta resolução. O que era mistério vai deixar de ser mistério. O anticristo vai ficar óbvio que é aquele cidadão. E a Babilônia vai ser aquela organização lá, que a gente talvez nem imagine hoje, e que ainda vai até surgir, não se sabe. Então, cuidado e aprenda que Babilônia para Deus é algo muito ruim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender o que temos para aprender disto na nossa vida cristã, respeitando a Tua palavra, pisando com muito cuidado em terrenos fora das Escrituras e sabendo que está tudo no Teu controle, na Tua previsão, na Tua soberania. E obrigado, porque o fim nós já sabemos qual será, e estamos ansiosos para chegar lá na exposição deste Teu belo livro de Apocalipse. Que Jesus Cristo seja louvado em tudo isto
e que Babilônia um dia receba o devido castigo que ela merece por todo esse caminho de hostilidade a ti, de várias formas, em várias gerações, em séculos diferentes, maneiras diferentes, locais diferentes, se o caso de Roma for aplicável, mas seja como for, Babilônia vai receber o troco, o preço, por ter hostilizado tanto a este Deus santo, reto e poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.